Bom dia, quartou, né? Quarta-feira, estamos aqui mais um dia. Já quero começar o nosso quadro Luz da Manhã de hoje, profetizando, afirmando para a sua vida uma quarta-feira extraordinária. Recebe daí que eu recebo daqui também uma quarta-feira abençoada para nós. Amém. Assim seja, assim já é. A mensagem de hoje é sobre fé. No que você tem tido fé? No que você tem acreditado? Porque quando a nossa fé, ela é uma fé que ela está balançada, quando a nossa fé ela tá balançada, a gente tende a ficar muito preocupado, a gente tende a ficar muito angustiado, muito porque é tudo muito incerto, a gente não tem fé que vai dar certo, a gente não tem fé que o melhor vai acontecer pra gente, a gente não tem fé que, que o que a gente veio viver aqui nessa terra, a gente vai viver. Quando a gente não tem fé, tudo fica muito confuso, muito incerto. E essa incerteza, essa confusão, essa dúvida, a falta de fé, ela gera dúvida. E essa dúvida, ela deixa a gente angustiado. Não sei se você já reparou isso, mas a dúvida ou coisa que deixa a gente angustiado, deixa a gente com aquele aperto, com aquela coisa que a gente sabe, aquela incerteza, faz um mal pra gente, assim, no sentido de nos deixa mal, de verdade, né? Então, mas como que a gente desenvolve a fé? A fé ela é desenvolvida. A fé ela não é algo que, ai, ou você tem ou você não tem, nasceu com fé. Nossa, a pessoa nasceu com fé. Não, a gente desenvolve a nossa fé. E como que a gente desenvolve a nossa fé? É a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é um chamado para você desenvolver a sua fé. Porque quando a gente está com uma fé firme, a gente acredita e a gente descansa. A verdade é essa, a gente tranquiliza. A gente tranquiliza. Aqueles medos, aquelas angústias, aquelas preocupações, elas começam a se tranquilizar, porque a gente acredita. E a fé, né, o contrário do que a gente acha, que é um sentimento, eu tenho que sentir a fé. Na verdade, eu tenho aprendido que a fé, ela não é sobre sentir, mas é sobre ter certeza, mesmo quando os sentimentos tentam nos confundir. Então, como que é isso? Parece um paradoxo, né? Mas é isso. Quando a gente não é sobre sentir, ai, eu sinto que já deu certo, eu sinto, não, eu tenho certeza que já deu certo. Porque tem um Deus que cuida de mim. Tem um ser onisciente, onipotente, onipresente, que pode todas as coisas, que tem a, que tem a lua, as estrelas, o sol nas mãos. E tem a minha vida também nas mãos. E tudo ele pode, e tudo eu também posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente tem certeza, não importa o que a gente sente, que tenta ir contra isso, a gente volta para o prumo, a gente volta para o eixo da certeza, da fé. Mas não é fácil desenvolver essa fé. Eu digo por experiência própria, eu estou desenvolvendo essa fé. Essa mensagem de hoje é um chamado para você também desenvolver a sua. E de como que a gente desenvolve a fé? A fé ela é desenvolvida pelo ouvir, pelo estudar, pelo aprender, pelo buscar. Então, quando você busca informações, conhecimento, né, busca saber, você começa a adquirir a sua fé. Aí a gente começa a ter experiências sobre fé. E aí a gente vai entrando, a gente vai criando aquela certeza e que isso vai reverberando, né, vai transbordando aí para todas as áreas da nossa vida, para o nosso emocional, nosso sentimental. Então a gente vai começando a tranquilizar mais, como eu falei, a se acalmar mais. Então a fé ela é desenvolvida, ela é cultivada, né, dentro da gente. Então, se você é uma pessoa que hoje você está vivendo, você não tem fé em Deus, não tem fé na vida,
calma, respira. Você está aqui nesse vídeo, não é por acaso. Você pode desenvolver essa fé ouvindo, por exemplo, vídeos como esse, ouvindo sobre a palavra de Deus, né, que é a Bíblia. A Bíblia não é uma questão religiosa, tá bom? Eu não vejo a Bíblia como livro religioso, apesar de que se você for olhar no Google, tá falando que é um livro religioso e tal, mas não é sobre religião que eu vou falar aqui em relação à Bíblia. É sobre manual de instruções. Gente, é assim, foi escrita há milhares de anos atrás, mas quando a gente lê hoje, parece que foi escrita agora. Sabe, uma coisa contemporânea, uma coisa que, meu Deus, um autor desse século, né, que escreveu, mas não, ela é milenar. Mas se a gente ler, a gente consegue trazer para a nossa vida hoje. Então, é um manual de instruções. Então, quando você começa a estudar sobre a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, sobre você ler o que está ali, se apegar no que está ali, sabe? Se apegar naqueles versículos, se apegar no que Deus, Jesus, fala pra gente ali na Bíblia, né? Se a gente faz isso, a gente começa a trazer paz para nossa vida, a gente começa a trazer paz para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, através disso, a gente vai adquirindo a nossa fé, né? Vai desenvolvendo a nossa fé. Então, a mensagem de hoje é essa para você. Vamos desenvolver a nossa fé, como eu falei, não de forma religiosa. Estou falando sobre desenvolver a fé mesmo. Para você ser uma pessoa que acredita em dias melhores, uma pessoa que acredita na proteção divina, uma pessoa que acredita que o melhor está preparado para você. Agora imagina se a gente vive uma vida de negatividade, uma vida de não crer que coisas boas estão preparadas para gente. É uma vida amargurada, é uma vida triste, é uma vida angustiada. Mas quando a gente acredita que Deus preparou o melhor para a gente e Ele quer que a gente viva o melhor nessa terra, Ele quer que a gente desfrute, como Ele diz, somos herdeiros e co-herdeiro das suas riquezas, né, de Deus. E Deus é um Deus de prosperidade, é um Deus rico, é um Deus de tudo de bom. Somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros. Então, temos também direito de viver essa maravilhosidade de Deus, essa prosperidade de Deus, essa bem-aventurança de Deus. A gente saber disso, ter certeza disso, é o que faz a gente ter a fé. A gente saber, a gente ler, a gente ouvir, a gente estudar sobre isso, a gente saber disso, aí a gente começa a construir a nossa fé. É isso, né? Viver sem fé é viver. Gente, viver num vazio, né? Viver com um vazio, viver sem fé, viver sem perspectiva, viver sem acreditar, viver sem alegria. Desenvolva a sua fé, busque formas de você desenvolver a sua fé, como eu falei, né? Ouvindo, aprendendo, lendo. Esse livro que está aqui, quero falar dele, não do livro, porque eu comecei a ler hoje, né? Mas uma coisa que aconteceu ontem em relação a esse livro. Esse livro eu ganhei de uma amiga, a Fran, maravilhosa. Nós fomos ontem na Escola de Sabedoria do Thiago Brunet. Não sei quem, né? Se você conhece o Thiago Brunet. Se você não conhece ele, eu indico você ir no canal dele. Ele transmite ensinamentos através da Bíblia, né? Instruções, através das instruções da Bíblia. Então, assim, maravilhoso. E já é aqui uma dica especial para você desenvolver também a sua fé. Então, nós fomos ontem na Escola de Sabedoria, né, dele, e ele fez um pré-lançamento desse livro. Ele ainda não foi lançado, mas ele fez o pré-lançamento lá. E eu não disponibilizava do valor para comprar o livro. Eu nem sabia quanto que era, mas eu não disponibilizava porque eu estava mesmo, né, desprovida, desprovida aí de dinheiro. Então, ele anunciou que ia ter essa pré-venda ali do livro. E no meu coração eu tava com a Fran, né? Tava eu, a Fran e meu filho Davi. Minha filha Vitória ficou com o Leandro, meu esposo.
Aí eu tive um sentimento assim, aí a Fran falou, eu vou comprar. E eu falei alguma coisa assim pra ela nesse sentido, né, de que eu não iria conseguir comprar porque eu não disponibilizava do dinheiro. E aí ela falou assim, eu vou comprar, eu vou rapidinho pra não pegar fila. Então ela saiu na frente e eu fiquei, fui depois com o Davi, aí eu fui no banheiro e tal. Aí eu tive, desde o momento que ela falou que ela ia comprar pra ela, eu tive um sentimento, ai, quem dera né, ela comprasse dois. Olha só, eu tive esse sentimento, quem dera ela comprasse dois e me desse um de presente. Aí eu ia ficar tão feliz. Eu tive esse sentimento meio que, eu acho que eu acho que ela vai fazer isso, e ao mesmo tempo eu pedi pra Deus que ela fizesse isso, sabe assim, fiquei com esse sentimento. Aí eu fui no banheiro e quando eu tava no banheiro eu falei assim, ai Deus, ai, prepara Deus pra eu comprar um pra mim, me dar de presente um livro, né? Toca no coração dela pra ela me dar um. Quando eu saí, ela estava na porta com duas sacolinhas. Aí quando eu vi aquelas duas sacolinhas, eu falei, ai meu Deus. Aí ela pegou uma, né, e falou, olha, pra você de presente. Ai, eu dei um abraço nela, eu falei assim, meu Deus do céu. Foi um desejo que eu tive, um pedido que eu fiz para Deus e de imediato ele atendeu. Tocou no coração dela e ela me deu o livro e eu fiquei muito feliz. Nossa, meu Deus do céu, o valor do livro nem era um valor assim muito baixo, né? Não foi assim, tipo, R$ 20, sabe? Que a pessoa, R$ 20. Não, foi um valor até que assim considerável. Não estou falando sobre, né, colocando o valor no livro, mas estou falando assim pelo que aconteceu, né? O livro ele tem um valor considerável e ela comprou dois, né? E depois eu falei pra ela, eu falei assim, Fran, eu contei pra ela, né, o que eu contei aqui pra vocês, e eu falei, olha só, talvez se eu dispusesse, né, se eu tivesse esse dinheiro para comprar o livro e por escassez eu não quisesse comprar, por exemplo, tô com dinheiro aqui, mas não vou comprar não porque eu não quero gastar com isso. Eu não vou comprar não porque senão vai faltar para tal coisa. Não vou comprar porque segurasse o dinheiro, talvez Deus não tocasse no coração dela para comprar. Mas como o que aconteceu foi diferente, eu realmente não tinha disponível aquele dinheiro, e eu tive o desejo de ter o livro, Deus preparou pra ela me dar. Então, assim, foi muito especial. Então, a gente vai começando a ver, né, coisas assim, a gente vai começando a ter experiências que vão fortalecendo a nossa fé. Mas, repito, a fé não é sobre sentir, é sobre ter certeza. E a gente começa a adquirir essa certeza através de ouvir, de saber, de entender, de buscar conhecer mais sobre aquilo. E aí começa a vir as experiências que vão aí fortalecendo, né? Que vão aí fortalecendo essa fé. Então, eu espero que você tenha fé em Deus, tenha fé na vida, para que você viva dias melhores, dias de calmaria. É isso que eu estou buscando também, essa fé de que eu vou viver dias maravilhosos, dias extraordinários aqui nessa terra, né? Essa fé de que eu vou sim aprender a lidar com as minhas emoções. Não é. Aqui tem uma questão também. Não é que a gente vai, quando a gente tiver aí uma inteligência emocional, né? Quando a gente estiver aí bem, que a gente fala assim, nossa, eu estou vivendo bem, né? O viver bem não é viver sem sofrimento, viver sem tristeza, sem angústia, não é sobre isso, mas é sobre saber lidar com isso. Quando a gente aprende a lidar com essas emoções, né, que são desconfortáveis, aí a gente vive bem, aí a gente tem essa inteligência emocional, aí a gente vive com alegria. E é engraçado, isso é outro paradoxo também, né? Porque o viver com alegria, ter felicidade, não é a ausência do sofrimento, a ausência da tristeza. É quando a gente aprende a lidar com isso, com esses momentos que fazem parte da vida humana, né? Você não é o único, a única, eu também não sou a única que passa por isso, que tem angústias, tem tristezas, mas quando a gente não sabe lidar com isso, a gente sofre. Quando a gente aprende a lidar, a gente aprende a viver bem. Que é o viver bem, não é viver sem essas emoções que são inerentes ao ser humano, mas é a gente aprender a lidar. E a fé é fundamental para isso. A fé é de extrema importância para a gente aprender a lidar com as nossas emoções.
como eu falei no início, né? A fé ela vai trazer para a gente uma calma, uma tranquilidade, uma paz de espírito, a paz que excede todo entendimento. Ela vem de Cristo, ela vem dessa fé. Então, meu desejo para você hoje é que você desenvolva essa fé, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha trazido uma calmaria para o seu coração, para o seu dia, que você tenha um dia sereno, um dia alegre, um dia extraordinário, tá bom? Que você possa começar hoje, começar agora a desenvolver a sua fé e ter dias melhores, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Deixe o seu like se você gostou, compartilha com alguém também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita, tá bom? Venha fazer parte dessa família que está trilhando este caminho de serenidade e paz. Será um prazer te ter junto conosco, tá bom? Um grande beijo e até sexta-feira, hein? Não esquece, aqui às 7 horas da manhã. Tchau!